E o Danilo, lateral direito da Juventus da Itália, abriu o coração ao falar do mais querido do Brasil, Danilo, que vem tendo seu nome especulado no Flamengo. A torcida também pede outro jogador da Juventus, envolvendo o nome de Alex Sandro, nome que já teve aí no radar do Flamengo, inclusive agora na última janela de transferência no início do ano, quando o Flamengo estava na Europa. O nome de Alexandro estava sendo ventilado no mais querido Brasil, naquele passeio de Marcos Braz e Bruno Spindel em janeiro, lá no velho continente. E agora a torcida, eu acho que o telefone do Marcos Braz deve estar toda hora sendo marcado a toda hora. E agora o Flamengo aí tem a oportunidade, né? Porque, vou falar para vocês, a situação do Alexandro, basicamente, o jogador está livre no mercado. Eu vou explicar tudo aqui para vocês o que está acontecendo. Vamos falar também sobre a situação envolvendo Gabigol no Palmeiras. Será que o Gabigol vai para o Palmeiras mesmo? Situação envolvendo aí comentarista cravo, hein? Gabigol no Palmeiras. A gente sabe toda a situação envolvendo Gabigol nesse exato momento. Vou falar também sobre terreno para a construção do estádio próprio do Flamengo. Tá virando uma bola aí. O Flamengo tem o terreno do gasômetro como, né, prioridade nesse exato momento. A situação envolvendo o terreno do Terra Encantada é um terreno que o Flamengo tem como plano B, só que a informação que temos é que o caroço desse angu é gigante, hein? O terreno está avaliado em R$1 bilhão. É Flamengo, né, gente? Flamengo aí, ó, comprar é R$1 bilhão. Mas eu vou explicar aqui para vocês se, né, a construtora lá comprou esse terreno lá no Terra Encantada tem desejo de poder vender ou não. Você vai ficar por dentro de tudo. Temos informações sobre a situação envolvendo o clássico Flamengo e Vasco. Parece que vai ter mudança aí. A CBF vai mudar o local da partida, que a princípio aconteceria em São Januário. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, a ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha os nossos vídeos em suas redes sociais, beleza? Bom, e eu já começo falando sobre o jogo entre Flamengo e Vasco pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ontem a CBF teria divulgado aí, né, uma possível tabela das primeiras 9 rodadas do Brasileirão. E o jogo entre Flamengo e Vasco estava sendo marcado na tabela como para acontecer no São Januário, no estádio do Vasco em São Januário. E a gente sabe, né, gente, pelo amor de Deus, né, o jogo Flamengo e Vasco acontecer no São Januário não tem nem lógica, não pode acontecer, não tem como acontecer, né? E agora o Gabriel Reis, ele trouxe até aqui com exclusividade, que ele diz o seguinte: atualização, a Confederação Brasileira de Futebol, que é a CBF, atualizou a tabela detalhada das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro de 2024. Antes do clássico entre Flamengo e Vasco, estava definido para ser disputado em São Januário. Neste momento, consta no site que está a definir. Tudo indica que o duelo será transferido para o Maracanã. Todos os embates entre as equipes no Carioca em que Vasco era mandante, por exemplo, foram no Maracanã e não em São Januário. É isso que eu tô falando, né? O jogo tem que acontecer no Maracanã. O Vasco faz tanta briga para jogar no Maracanã, então vai, manda o jogo lá contra o Flamengo no Maracanã. Tá resolvido, Brasileirão. Que não pode acontecer esse jogo acontecer lá em São Januário e, né, nem vamos pensar. Bom, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre a situação envolvendo, né, o terreno que o Flamengo avalia para comprar e poder construir o seu estádio próprio. É o seguinte, o Flamengo tem como prioridade o terreno do gasômetro. É o plano A do presidente Rodolfo Landim. Só que vem acontecendo alguns imbróglios entre Flamengo, a Caixa, a negociação, principalmente do lado da Caixa Econômica Federal. E o Flamengo tem como plano B o terreno lá da Terra Encantada. Só que uma informação que o Pedrão do Mengão Melhor, né, ele trouxe, que ele conversou com Rafael Lima, que é o subprefeito da Barra da Tijuca, que alegou que o terreno do Terra Encantada não poderá ser disponibilizado para a construção do estádio do Flamengo. Rafael alegou que o proprietário vai fazer condomínios ali.
comprou para isso. É uma construtora. Valor do terreno na casa de R$ 1 bilhão. Vale ressaltar que são 200 mil metros quadrados. Bom, mas R$ 1 bilhão, mano, tá louco, mano. É muita grana. Aí também, né? Aí Flamengo, vamos botar um preço lá em cima, é 1 bilhão, vamos tá? Não. Então, sendo o Flamengo, tentaria de algum jeito ali conseguir esse terreno do gasômetro aí. Vai lá, conversa com a Caixa, tenta e vamos resolver a situação. O Flamengo não vai pagar 1 bilhão em terreno, pelo amor de Deus, né? Então vamos resolver a situação. O Rodolfo Landim pretende, né, realmente finalizar a compra do terreno até o final deste ano de 2024 para poder dar o processo de construção do estádio. Então vamos torcer para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão. Mudando de assunto aqui, vamos falar sobre a Pixbet, porque essa semana, né, saiu uma informação de que a Pixbet, o Flamengo e a Pixbet, depois de 3 meses de negociação, a Pixbet chegou a um acordo e iria igualar, né, o valor do patrocínio Master, que hoje a VideBet, que é a patrocinadora Master do Corinthians, né, paga ao Corinthians por ano 120 milhões de reais. Surgiu a informação de que a Pixbet, que é a patrocinadora Master do Flamengo, pagaria também esses valores e igualaria esse valor que o Corinthians recebe, né, da VideBet. Só que a informação não confere, segundo o nosso colega Fabrício Lopes, tá? Acredito que Fabrício Lopes é um baita jornalista, gente. É jornalista de credibilidade nato. Ele trouxe o seguinte: não confere a história de que a Pixbet vai igualar os valores do patrocínio Master do Corinthians. Uma fonte de dentro do Flamengo confidenciou o seguinte: temos sempre conversado com eles e outros parceiros para aumentar o relacionamento, mas não existe esta conversa de subir para 120 milhões de reais. Então tá aí, né, situação envolvendo patrocínio do Flamengo. Lembrando que a Pixbet paga 85 milhões por ano. E caso realmente se, né, fosse aí verídica essas informações, pularia para 120 milhões. Mas o Fabrício Lopes trouxe aqui com exclusividade de uma fonte dentro do Flamengo, confidenciou que não existe esse negócio de conversa para subir para 120 milhões de reais, beleza? Bom, mudando de assunto, a gente falar sobre o mercado da bola, né? Porque a torcida quer saber sobre o mercado da bola. Eu já vou começando falando sobre Gabriel Barbosa. Isso porque o Neto, rapaz, ele trouxe no programa da Band, ele trouxe a informação, né, cravou, na verdade, que o Neymar joga no Flamengo e o Gabigol vai para o Palmeiras ainda esse ano. O Gabigol vai para o Palmeiras e o Neymar joga no Flamengo, vai jogar no Flamengo antes da Copa do Mundo. Bom, se falando sobre Gabigol, eu vou falar o seguinte para vocês, tá? Eu não duvido nada do Gabigol deixar o Flamengo. Agora, se vai para o Palmeiras ou não, são outros 500. Até o momento, buscamos informações dentro do Palmeiras, tá? A informação que recebemos é que não existe nenhuma conversa com Gabigol, nem com o staff de Gabigol. Vale ressaltar que a partir de julho, a partir do 1º de julho, Gabigol já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e deixar o Flamengo totalmente de graça. Recentemente, algumas declarações do presidente Rodolfo Landim não caíram muito bem. Não só para Gabigol, mas também para o departamento de futebol do Flamengo. A informação também foi trazida por Eric Faria, é que estava tudo acertado lá no mês de outubro de 2023. A Rodolfo Landim só faltava mesmo a assinatura do Rodolfo Landim pela renovação de Gabigol, voltar atrás, deu aquele embrólio, deu tudo, e agora tem a situação de Gabigol do antidoping. A situação do Gabigol, o Gabigol está focado nessa situação de poder resolver a situação dele lá com o, né, suspensão dele e poder voltar aos gramados. Agora, em relação ao Gabigol no Palmeiras, o Neto cravou. Não só o Neto, mas também, né, o Souza, ex-jogador e comentarista, também cravou que Gabigol está na mira do Palmeiras. Só que até agora a informação que a nossa equipe apurou é essa: não existe conversa nenhuma. Por enquanto não existe. Existem outros clubes aí interessados em Gabigol, como o Corinthians, tudo e muito mais, mas vamos ver o que deve acontecer. E você sendo a diretoria do Flamengo, o que você faria sobre a situação de Gabigol? Renovaria? Deixaria o Gabigol embora? Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom,
Mudando de assunto aqui, vamos falar sobre a situação envolvendo Danilo, lateral direito. E vou falar também sobre Alexandro, lateral esquerdo, hein? Ambos da Juventus, laterais que podem chegar e reforçar o Flamengo. Nesta última quinta-feira, o nome Danilo ganhou muita força dentro dos bastidores do Flamengo. E em uma entrevista recente, o Danilo abriu o coração e falou o seguinte, olha só: desde pequeno sou flamenguista, minha família torce para o Flamengo, tenho muitas memórias da minha infância de jogos do Flamengo, é um dos maiores clubes do mundo. Ontem o portal La Repubblica Italiana, um portal italiano, trouxe o seguinte: a Juventus estuda cuidadosamente o que fazer com Danilo. O jogador tem contrato até o mês de 2025. Há duas opções caso o clube opte por não continuar com ele: deixar o contrato acabar ou vender na próxima janela de transferências, caso chegue uma proposta bacana e interessante ao clube italiano. Que a próxima janela de transferência agora no meio do ano. Danilo tem contrato com a Juventus até o meio do ano de 2025. O Flamengo teria que desembolsar algumas cifras para ter o jogador agora na próxima janela de transferência. Mas o que você acha sobre a situação do Danilo? É um bom nome? Realmente chegaria para poder brigar ali com o Varela na lateral direita? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Já sobre a situação envolvendo Alexandro, da Juventus, também da Juventus. Alexandro já teve no radar do Flamengo nessa última janela de transferência agora, no início do ano, quando Marcos Braz e Bruno Spini estavam na Europa em busca de reforços, inclusive negociando com Matias Vinha, naquele meio termo vai e não vai, até que foi, Matias Vinha, não vinha, mas veio, Bom, mas enquanto isso o Flamengo também estava monitorando a segunda opção, plano B, que era Alexandro. E o Marcos Braz, na última quarta-feira, após o desembarque, quando ele veio da Colômbia, junto com a delegação do Flamengo após o jogo contra o Milionário da Colômbia, ele deixou claro que é uma posição que vai no mercado buscar sim para reforçar. O Flamengo estava olhando para alguns jogadores nessa janela especial agora de abril. Muita gente não se fala sobre essa janela, até porque é uma janela rápida. O Flamengo conseguiu trazer o Carlinho aí, já está tudo acertado, do Nova Iguaçu, Carlinhos de Nova Iguaçu. Mas em questão de Alexandro da Juventus, Alexandro tem um ponto muito bom para o Flamengo, que favorece ao mais querido Brasil. O contrato de Alexandro acaba agora com a Juventus no próximo dia 30 de junho. Alexandro já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe desde janeiro. E nesse exato momento, a Juventus ainda não sinalizou qualquer movimentação pela renovação do jogador com o clube italiano. O jogador segue no radar do Flamengo. O Flamengo vai em busca de um jogador para a posição, justamente visando as convocações de Ayrton Lucas e Matias Vinha. Com isso, o Flamengo vai precisar de um jogador para a posição. O Marcos Braz deixou isso claro. E o Flamengo tem aí o nome de Alexandro sendo aí, colocado para Marcos Braz. A torcida pede, a torcida vai para cima, o celular do Marcos Braz toda hora assim, ó, plic, 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 marcando ali, sendo marcado. E vamos lá buscar esses dois laterais. Traz logo os dois da Juventus, Danilo e Alexandre. E aí, nação, o que vocês acham sobre esses dois nomes? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a possibilidade de Danilo e Alexandre chegar para reforçar o mais querido Brasil. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço, para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.